estamos diante de algumas imagens religiosas e há uma confusão geral nas pessoas, tanto nos católicos quanto nos evangélicos e outras pessoas de outros credos, de que os católicos adoram imagens porque tem imagens. Então vamos entender o que significam as imagens na igreja. Quando o cristianismo chegou a Roma, desde muito antes, no século IV, V a.C., existiam alguns escritos bíblicos que condenavam a confecção de imagens, porque os faraós colocavam as imagens, suas imagens espalhadas pela cidade, e as pessoas eram obrigadas, quando passar diante das imagens, prestar reverência, porque o imperador significava Deus. Cada povo tinha o seu imperador, o seu faraó, que ali era Deus. Então, como o povo de Deus tinha o seu Deus de Israel, então eles escreveram condenando a confecção das imagens, de que elas têm boca e não falam, que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não escutam. Então a condenação veio daí, dessa situação contextualizada. No Novo Testamento você não encontra nenhuma passagem em que condena a questão de imagens, porque não existia essa situação na época. Então o que aconteceu? Depois que o cristianismo foi chegando em Roma, e os romanos eles gostavam muito de fazer imagens como expressão de artes. Os jardins de Roma, quem já foi lá, quem já viu revistas, pode perceber que os jardins de Roma tem muitos homens em praças. Aqui é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E o pessoal de Roma, quando o cristianismo chegou lá, foi muito bem-vindo. Então, uma forma deles combaterem a questão das imagens pagãs dos imperadores, de César, por exemplo, eles começaram então a fazer imagens de santos, de pessoas que testemunhavam Cristo, e essas imagens foram se espalhando, não como pressuposto de adoração, mas como possibilidade de representação. E essas imagens foram tomando corpo na Idade Média, passou a questão da iconografia foi muito forte e foi se estendendo na Igreja Latina. Quando chegamos na Renascença, então isso se expandiu muito como expressão da arte renascentista. Então vieram aquelas pinturas, aqueles afrescos de Leonardo da Vinci, de Pablo Picasso e de tantos outros que se espalharam o mundo afora, fazendo essas imagens, esses ícones. Portanto, imagens na igreja não é para ser adorada. Não existe questão de adoração, de idolatria a imagens. Existe sim as imagens na igreja, como você está vendo ali, a de São José no fundo, o Cristo crucificado, outras imagens ali o presbitério. Existem essas imagens como ornamento, mas depois do Concílio Vaticano II para cá, houve uma diminuição drástica na questão das imagens nas igrejas. E você pode observar que os protestantes, os chamados evangélicos, eles criticam muito a Igreja Católica por causa das imagens. Mas se você passar na frente de algumas igrejas dessa gente, você vai ver quem é que está lá, qual a imagem que está lá. Tem igreja que coloca uma pomba representando o Espírito Santo, tem igreja que coloca, por exemplo, a imagem do seu fundador segurado no microfone ou com a esposa de lado. Isso são imagens. Por que aqui só é condenado se for uma imagem de santo? Uma imagem de um fundador não é condenado. Então é bom perceber que as imagens estão em nossas igrejas, não é para ser adorada, mas como ornamento, possibilitando uma maior beleza no espaço sacro, para não ficar tipo um galpão. Hoje nós estamos na igreja de São José do Rio Pardo. São José, essa capelinha aqui, ela foi erigida há mais de 200 anos por um padre franciscano, um frade franciscano que esteve aqui nessa cidade e aqui erigiu uma capelinha. E ali embaixo passa um rio chamado um rio Pardo, de águas pardas. Então ficou o nome São José, em louvor à capelinha, que hoje é essa grande igreja, São José do Rio Pardo.
continuando aqui a nossa reflexão sobre imagens, você está vendo que nós estamos aqui numa praça e por ali também tem algumas imagens. Olha lá, imagens que ornamentam a praça. Portanto, o uso de imagem na igreja, se você tem uma imagem de um santo em sua casa, não tenha medo, pode continuar com o seu quadro na parede, Nossa Senhora, de Jesus, o crucificado, que isso não representa de forma alguma adoração. Representa reverência a alguém que testemunhou Cristo. Porque é melhor você ter um quadro de Nossa Senhora em casa do que ter um quadro de um artista. Quer dizer, eu posso ter um quadro de um artista, de um cantor, que não é adoração. Mas se eu tiver um quadro de um santo, então é acusado como adorador. Então isso é bobagem. As imagens são símbolos da nossa fé. Não é para adorar. Nós só adoramos a Deus. Não adoramos a outro Deus, a não ser o Deus de Jesus Cristo. Cildo Menezes, Espaço Fé e Cultura. Valeu!